Fala aí galera do YouTube, estamos aí pessoal com mais uma videoaula, o uso da vírgula nas orações. Essa videoaula, o uso da vírgula, eu quero abordar esse tema com alguns detalhes para vocês, porque isso aí vai servir muito para vocês na hora de vocês fazerem uma redação, escreverem um memorando para o chefe na empresa, escrever um e-mail, né? Participar de um recrutamento externo numa empresa. Uma vez, ano passado, fui fazer participar de uma entrevista de emprego. A analista de RH pediu para que eu fizesse uma redação, né? Se eu não soubesse nada sobre vírgula, eu ia dançar, né? Então, vamos abordar esse tema para vocês direitinho. Espero que vocês curtem e gostem. Eu sou o Rodolfo, nome do canal, o dono do canal, RD Videoaula. E peço que vocês comentem, curtem e compartilhem. Vamos lá. Uso da vírgula nas orações. Em uma oração é normal os termos estarem em ordem direta. Sujeito mais o verbo mais complemento verbal mais adjunto adverbial. Aqui tem um exemplo. Eu comprei o remédio ontem. Eu é sujeito, comprei é o verbo, o remédio, complemento verbal, objeto direto, porque tem um artigo. Isso aqui não é uma preposição, é um artigo. Se fosse preposição, seria objeto indireto, esse complemento desse verbo aqui. E ontem é um advérbio de tempo, né? Então ele está na ordem direta. Tudo bem? Agora, a ordem direta seria adjunto adverbial no início do período, deslocado, deve se separar por vírgula. Aqui está. O ontem aqui está no início. Ontem eu comprei o remédio. Nesse caso aqui, separa por vírgula, porque o advérbio, ao invés de estar no final igual aqui, ele foi deslocado para o início. Tudo bem? Isso aí acontece na gramática, na língua portuguesa acontece, mas lembrando que deve se deslocar. Normalmente as circunstâncias de tempo, de causa, de lugar, de modo ou de finalidade aparecem no final, normalmente, da frase. Entretanto, quando estão no início ou no meio da frase, são separadas por vírgula. Agora, mais para frente, eu vou botar para vocês todas as palavras que dão início a um período de circunstância, de tempo, de causa, de lugar, de modo e de finalidade. Vocês fiquem bem atentos, tá bom? Lembrando, não se esqueça, geralmente fica no final. Quando estão no início, são separados por vírgulas, ou no meio, né? São separados por vírgula. Vamos lá. Usa-se vírgula no início e no meio das orações. Se o período estiver no final da frase, não usa vírgula. Usar vírgula antes das seguintes circunstâncias. Como eu disse para vocês, tá? As circunstâncias no advérbio de lugar, por exemplo. Se a frase inicia, se ela está no início, né? Ou no meio, e a frase inicia com os advérbios de lugar, né? Longe, perto, ali, todos esses advérbios aqui, não vou perder tempo lendo para vocês, tá vendo? Ali, lá, junto, acima, abaixo, atrás, adiante, lugares, enfim, né? Vou ver se eu faço esse vídeo para vocês em pouco tempo. Bom, por exemplo, se no início da frase tem longe, né, ou no meio, tem uma dessas que inicia aquela frase. Então, antes, você usa vírgula. Se tiver no meio, uma vírgula antes, uma vírgula depois. Se tiver no início, uma vírgula só. Tudo bem? Agora, nos advérbios de tempo, né, eu já falei sobre lugar, tempo. Hoje, ontem, amanhã, já, jamais, nunca, sempre, antes, breve, cedo, tarde, depois, em datas como dia, mês e ano. Tudo é advérbio de tempo. Se está no início ou se está no meio. No meio que iniciou. No meio, uma vírgula antes, uma vírgula depois. E o outro período encerra com ponto final. Nos advérbios de modo, por exemplo, gosto de chocolate. Melhor seria chocolate ao leite. Então, antes de melhor, vou botar uma vírgula. Melhor seria chocolate ao leite, porém, estou com 2 caixas de chocolate amargo. Bom, enfim, essa circunstância de modo, não só essa como as outras, elas
ficaram ou no início ou no meio, separa por vírgula. No início separa por uma vírgula, no meio uma vírgula antes, uma vírgula depois. E os advérbios de modo são esses, que criam a circunstância de modo. Bem, mal, melhor, pior, assim, e advérbios terminados em mente. Todos os advérbios terminados em mente, no início separa por uma vírgula, depois, né, do advérbio. E se estiver no meio, provavelmente, uma vírgula antes, uma vírgula depois, fechou e continua a frase. Provavelmente, simplesmente, etc. Agora, as conjunções, elas é diferente um pouquinho dessas circunstâncias que eu expliquei para vocês. Todas essas circunstâncias, né, daqui para cima, né, os advérbios, ele cria circunstâncias. As conjunções, independente se elas estão no final da frase ou não, antes dessas conjunções, já é um pouquinho diferente. Você usa uma vírgula antes. Por exemplo, a conjunção adversativa são essas aqui, ó. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, no entanto, não obstante, etc. Por exemplo, eu gosto de chocolate, vírgula, mas somente chocolate ao leite. Mas, né? Ou então eu boto mas, chocolate ao leite é melhor, né? Por exemplo. Então, eu coloquei antes do mas, uma vírgula. Antes do porém, eu coloco uma vírgula. Independente se o porém é o início do último período, não importa. Se está no início de frase, o porém já bota uma vírgula depois. Se ele está no segundo período ou no meio, eu coloco uma vírgula, né? Antes de porém. Se tiver um outro período depois do porém. Todas essas conjunções adversativas dão início a um período. O período, já expliquei a vocês que é, né? Que é o período na ordem direta, né? A formação, que é substantivo, verbo, complemento verbal, adjunto adverbial e assim por diante. As conjunções conclusivas, também frases que inicia com conjunções conclusivas, independente se está no início ou no final, as conjunções são diferentes das circunstâncias adverbiais. Logo, portanto, então, assim, por isso, por conseguinte, etc. São as conclusivas, está concluindo alguma coisa, né? Gosto do mar, logo cria queimaduras na pele. Então, mas antes dessas conjunções, uma vírgula antes das conjunções, aqui está a lista. E das conjunções explicativas também, pois, porque gosto de Ana Maria, pois, vírgula, né, primeiro vírgula, pois ela me alegra muito. Então, são as explicativas, certo? E as alternativas. As alternativas, ou, ora, quer seja, também tiver seja. Então, são as alternativas. Principalmente essas aqui, ó. Essas alternativas aqui, essas conjunções, essa disjunção exclusiva, quando tem ou duas vezes, você separa por vírgula. Ou você fica no carro, ou você desce do carro, né? Eu usei até esse termo no vídeo aula anterior. Por quê? Porque é disjunção exclusiva. Se você desce do carro, você não ficou no carro. Se você ficou no carro, você não desceu. Então está excluindo uma, né? Se tiver somente um ou, não usa vírgula. Mas tendo dois ou você desce ou você fica, usa vírgula. Antes dessas conjunções alternativas. Antes dela. É antes, tá? E depois não. Uso da vírgula no meio da oração. Esse aqui já é um caso à parte, né? O aposto, por exemplo, a explicação é a explicação de um termo anterior. Maria Fernanda, professora universitária, está aqui. Duas vírgulas, uma antes, uma depois. Deixei em negrito, né? Sublinhado embaixo, marcado, né? Para vocês entenderem melhor. Está explicando que Maria Fernanda é professora universitária. A professora universitária é a explicação de Maria Fernanda. Deu aula ontem. Então, vírgula antes, vírgula depois, no meio da oração. Expressões explicativas. Existem expressões, né? Isto é, que, porque, porquanto, né? Estando no meio, também usa-se uma vírgula antes, uma vírgula depois.
Em expressões corretivas, ou melhor, quero dizer, estando no meio, tá bom? Também usa, como eu expliquei ali anteriormente, no meio, que é no meio. Isolando o vocativo no início da frase. Vocativo é um termo que não pertence à oração. Tá aqui, ó. Maria não pertence à oração. A oração é essa aqui, ó. Vai ao cinema hoje. Mas está perguntando, Maria, ele vai ao cinema hoje? Eu posso muito bem perguntar para Maria se ele vai ao cinema hoje. Ele vai ao cinema hoje? Né? Maria falou de alguém para mim. Aí eu pergunto para ela, ele vai ao cinema hoje? Se eu já estou falando com ela diretamente, então o vocativo é um termo que não pertence à oração. Estando no início de frase, separa por vírgula. Entre elementos repetidos, ele é muito, vírgula, muito divertido. Lembrando que, claro, dificilmente uma pessoa vai botar palavra repetida. Mas se colocar, não é errado, tá bom? Desde que separe por vírgula. Quando dois verbos se sucedem, o homem que fuma vive pouco. Tá aqui em negrito. Fuma, né? Do verbo, do infinitivo fumar, não é isso? Vive, de viver, não é isso? Então, o homem que fuma, vírgula, vive por quê? O homem que fuma parou aqui, né? Essa oração terminou aqui. Aqui inicia outra oração, porque tem outro verbo. Então, esse período aqui são o período com duas orações. Entendido? Duas orações, dois verbos, duas orações. Três verbos, três orações. Um verbo, uma oração. Quem estuda, vírgula, aprende. Estuda de estudar, aprende de aprender. Separada por vírgula, porque a oração terminou aqui e inicia outra aqui. E passa na prova. Então temos, tudo bem? E passa na prova, levou vírgula porque é sentido de consequência. Se os termos coordenados estiverem ligados pelas conjunções e ou e nem, não se usa vírgula, tá? Só se usa vírgula se estiverem repetido, dando a ideia de ênfase. Então, o E, eu já dei a explicação, não sei se vai ter uma explicação nesse vídeo ou no próximo vídeo, o vídeo 5, sobre o E. Mas eu dei, acho que no vídeo 3, explicações sobre o E. Em quais circunstâncias, né, você coloca a vírgula antes de E. Tá bem explicadinho, galera, lá, né? Então, vamos ver aqui o exemplo. E os pais, e os amigos, e os vizinhos. Vocês estão vendo aqui? Então, isso aqui é uma repetição enfática. Tá? Deu a ideia de ênfase. Então, tá aqui o E. Eu dei o exemplo do E. Agora eu vou dar o exemplo do ou. Ou os pais, ou os amigos, ou os vizinhos. Então, sempre separando antes de ou. Né? Separando com vírgula antes de ou. E aqui separando com vírgula antes de E. E agora o nem. Né? Para quem não sabe, no estudo de raciocínio lógico, explica, né? Vou até adiantar para vocês já, que nem é a soma de e não. E não. Tudo bem? Então, nem é a mesma coisa, é uma negação. Nem os pais, nem os amigos, nem os vizinhos. Separado por vírgula antes de nem. Porque está repetido, dando a ideia de ênfase. Repetição enfática. Ok? Vou parar esse vídeo aqui e vou dar início no vídeo 5, senão vai ficar muito longo. Galera, valeu, um abraço, tchau, mas já tá saindo.